Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Conseguir um lugar na lista dos mais vendidos não é tarefa fácil. É preciso muito trabalho antes que o livro consiga entrar na lista e se manter nela semana após semana. Mas duas editoras parecem ter descoberto a fórmula e estão despontando cada vez mais livros na lista dos mais vendidos do Publish News. A Citadel passou de 5 títulos em 2018 para 15, emplacados em 2019. Já em 2020 foram 17 obras, incluindo o livro mais vendido do ano, o clássico Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Já a outra bem-sucedida casa editorial, a Alta Books, passou de 2 títulos em 2018 e 5 em 2019, para chegar aos 41 títulos emplacados na lista dos mais vendidos. Com o feito, a editora chegou a ocupar o 3º lugar no ranking das editoras, atrás apenas da Sextante, Gente, Grupo Companhia das Letras e Intrínseca, um feito admirável. E para contar um pouco da ascensão meteórica dessas duas empresas, vamos conversar com André Fonseca, editor sênior da Citadel, e J.A. Ruggieri, gerente de aquisições da Alta Books. No bate-papo com nossa equipe, eles contam um pouco sobre as estratégias, os caminhos, as artimanhas e ainda o que faz um editor ser bem-sucedido no mercado editorial atual. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções e tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 157 do dia 22 de março de 2021, gravado no dia 11. Sou Fábio Errara, com Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com o André e o Ruggieri? Então, André, Ruggieri, muito obrigado aí por terem aceito o convite de estarem aqui conosco. A gente convidou vocês, como vocês sabem, né? Porque a gente percebe que tanto a Citadel quanto a Alta estão tendo um desempenho, passaram a ter um desempenho fora do comum na lista dos mais vendidos do Publish News, e a gente quis saber, quis investigar, e por isso a gente chamou vocês para conversar, para vocês contarem as estratégias por trás dessa ascensão, como é que vocês conseguiram. Eu estou olhando aqui, no ano passado, a Alta colocou 28 livros na lista, a Citadel colocou 17 títulos na lista, o que não é pouco, né? É uma posição de destaque isso. E aí a gente queria que vocês contassem o caminho das pedras, o segredo disso tudo, por isso a conversa. Então, de repente, a gente poderia começar vocês falando rapidamente sobre a linha editorial de cada um, né? Porque são livros que nem concorrem entre si, porque a Alta está lá em negócios, os livros da Citadel aparecem mais em autoajuda, então não são editoras que concorrem entre si pela linha editorial, e talvez valesse vocês falarem um pouquinho dessa linha editorial de cada uma de vocês. Quer começar, André, em ordem alfabética? Pode ser. Olá, primeiro todo mundo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, como você disse, a nossa linha está mais voltada para autoajuda, desenvolvimento pessoal, né? A gente tem um pezinho ali no Light Business, com alguns títulos, mas não dá para negar que o nosso carro-chefe é o Napoleon Hill, que fala sobre desenvolvimento pessoal, e isso esbarra, obviamente, nesse Light Business que eu estou falando aí. Eu acho que a ascensão da Citadel se deve a 2 fatores. Um deles é o Napoleon Hill e o sucesso do Mais Esperto que o Diabo, que não é à toa, mas depois eu falo dele um pouco mais detalhadamente aqui. Então, esse é o primeiro fator. Sempre quando você tem um autor que é um carro-chefe da editora, ele te ajuda a posicionar aquela marca tanto com o público final quanto com as livrarias, né, com os pontos de venda. E livrarias aqui entendam todos os pontos de venda possíveis de livro, e não só a livraria tradicional. Estou falando aqui de e-commerce e toda a nossa realidade de mercado hoje. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator
é o modelo de negócios de uma empresa, né? A gente sempre trabalhou com um formato, isso mesmo antes de mim, a Citadel já funcionava assim, com uma equipe pequena, com um processo enxuto e com foco na venda desde o princípio. É óbvio que todas as preocupações que uma editora tem com o cuidado com as edições, a preocupação com as linhas editoriais, a Citadel sempre teve, mas ela tinha um olhar de mercado muito mais forte, até porque as lideranças da editora, né, os fundadores da editora, vieram de outros mercados de varejo também. Então, isso apoiou muito esse trabalho, principalmente de colocação da Citadel. Então, hoje, se eu tiver que apontar a que se deve esse sucesso, essa ascensão da Citadel, que é uma editora que nasceu em 2014, né, nem é uma editora antiga, é uma editora super nova, se você comparar com outras aí que a gente concorre hoje no mercado. É uma editora que tem um catálogo enxuto, então esse pensamento de equipe enxuta, de processo enxuto, passa também pelo catálogo da editora. Hoje nós temos 76 livros, mas a Citadel começou a se destacar no mercado com um pouco mais de 50 títulos no catálogo. Então a gente tinha um nível de acerto muito forte, como o Léo falou. Um catálogo de 70, a gente conseguiu colocar 17 na lista, então é um número bastante interessante se você comparar com o que é a realidade do mercado hoje, né? E outro fator importante que passa por esse segundo aí que eu estou destacando, que é o formato de trabalho da editora, é o de não lançar tantos livros ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu critiquei sempre no mercado, de trabalhar cada livro como se fosse uma empresa própria. Isso eu falei bastante aí nas últimas conversas que eu tive com vocês do Publish News, e eu acho que isso é real aqui. Cada livro é atendido como se fosse uma própria empresa, como se fosse um modelo de negócio quase que para cada livro. E isso faz com que todos eles tenham uma atenção diferenciada. Mas você só consegue fazer isso quando você não lança muito. Se você lançar 20 títulos por mês, 14 títulos por mês, você vai ter que escolher quais você vai dar mais prioridade. E aí tem os benefícios e os malefícios disso. Rogério? Joia. André, parabéns aí pelo trabalho, primeiramente. Tenho acompanhado, são ótimos títulos e eu acho que vocês agora começam a colher o resultado aí desse trabalho todo que você descreveu brevemente. Oi pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como eu disse, eu não tenho muita familiaridade com discursos, palestras e aparições públicas assim, mas eu prometo que eu vou contribuir de alguma forma. Com relação à a Alta é uma editora que vai completar 20 anos este ano, e ela iniciou em 2001 publicando livros de tecnologia, de informática, mas com o passar do tempo ela entendeu que aquele mercado era um mercado que já estava sofrendo muito pela própria concorrência com a internet, e ela foi migrando até chegar nos moldes de hoje, que a gente publica basicamente livros técnicos profissionais, né, que é a grande maioria, livros de negócios, alguma coisa de referência, a gente está ampliando essa base, e a gente ainda tem livros de tecnologia. Talvez hoje é a editora referência em livros de business management do Brasil. A gente fez algumas aquisições aí nos últimos anos, a gente entendeu que para crescer nesse mercado, você tem dois caminhos, ou você tem um crescimento orgânico, e aí passa por acertar muito título, né, o que é uma coisa bem difícil, ou você faz fusões e aquisições e mira outros caminhos. Então a gente seguiu pelas duas linhas aí de atuação. Temos mais de 2.000 títulos publicados aí nesses 20 anos, eu estou na Alta há aproximadamente 8 anos, vim da Elsevier, da Campus Elsevier, onde foi a minha escola, e a gente conseguiu segmentar hoje esse catálogo, então a gente tem 3 selos específicos, um é o Alta Books, que publica os livros profissionais, os livros de business, a gente tem o Alta Cult, que publica os livros de referência, educação, sociologia, antropologia, história, são livros mais requintados que exigem um certo embasamento para você ler, e a gente tem o Alta Life, que são os livros de desenvolvimento pessoal, aí muito na linha do que o André falou, de autoajuda, de desenvolvimento, leituras mais leves, né? Então a gente tem essas três vertentes aí. E respondendo a pergunta de $1 milhão do Léo, né? Quer dizer, como é que faz para ter tantos livros em lista? Bom, eu acho que o interessante de mencionar é que a gente nunca teve essa pretensão. Eu sou um editor de backlist, como eu digo, né? A gente prefere os long sellers.
Mas quando começam a aparecer livros na lista, a gente fica feliz, porque é uma venda orgânica, é uma coisa que a gente não estava esperando, mas evidentemente a gente tinha aquelas apostas todas, e vai acontecendo, né? A que se deve esse tipo de situação, assim? É difícil responder isso. Eu acho que é um conjunto de coisas, basicamente. Eu vou citar três, que eu acho que são as primordiais, assim, para alta. Primeiro, eu acho que a seleção, né? A seleção e a assertividade na escolha dos títulos, que é sempre feito com base em conhecimento do público-alvo, então a gente tem métricas, a gente analisa uma série de informações, e tem o feeling também, o velho e bom feeling do editor, aí dos anos 50 também prevalece, e a gente, diferentemente do André, que eu acho que é um modelo de negócio muito interessante, mas a gente está na outra direção, a gente tem um volume grande de publicações, então... Só para vocês terem uma ideia, esse ano a gente deve sair com um mínimo de 250 livros, talvez chegando a 300 lançamentos nesse ano. Então a gente está falando aí de mais de 20 livros mês de lançamento. É claro que a gente não consegue dar uma atenção para todos os livros, seria humanamente impossível. Mas a gente tem uma métrica de trabalho em que a gente define quais são os livros estratégicos e quais são aqueles não tão estratégicos, e a gente trabalha especificamente os livros de acordo com o tempo que eles merecem. E isso é um modelo de negócio que vem dando certo, que era o modelo da própria Campus lá no passado, e eu acho que isso, fechando a resposta, também foi um dos motivos que fez com que a gente passasse o ano passado, assim, não vou dizer tranquilo, mas que a gente fechasse o ano com um crescimento de 10%, mesmo em época de pandemia. Por quê? A bibliodiversidade, eu acho que isso foi um fator fundamental. A gente tinha livro para todo mundo, para todas as dores, para todos os momentos, e em algum momento isso acabou gerando lista, número, receita, etc. Eu quero comentar uma coisa que o Jeff falou no final. Uhum. Uma coisa que você falou muito interessante, me corrija se eu estiver errado, mas olhando de fora, uma coisa que eu percebo que a Alta Books tem feito muito bem, mesmo lançando um volume de livros grande, 20 livros, você mencionou as divisões que vocês fizeram por segmentos de livro. Então, na verdade, cada segmento vocês têm conseguido trabalhar como se fosse uma editora. Isso. E aí, com isso, ao invés de você ter 20 livros chegando no mercado de uma vez, na verdade, você tem ele reparticionado em 3, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem as business units, exatamente. Então, você tem um foco de marketing para aquele segmento, é isso aí. Então, isso é uma coisa legal que as editoras, principalmente as editoras que têm... Isso é uma coisa que é o plano para a gente fazer esse ano na Citadel. Eu estou abrindo outros 2 selos justamente para poder aumentar esse volume de lançamentos e não deixar aquilo que eu falei no começo, né? A gente não tratar... a gente conseguir continuar tratando os livros bem, mesmo tendo um volume maior. Então, se você tem 3 frentes de trabalho, se você tem 3... Não necessariamente 3 equipes, mas se você tem 3 frentes de atuação no mercado, o mercado vai te aceitar, vai aceitar os seus livros como se fossem 3 divisões. E aí, se você tem... Estamos falando de 20, vamos falar 21, porque a gente é editora, a gente é ruim de conta, né? Então, é melhor fazer os números certos aí. Se você lança 21 livros e tem 3 frentes, na verdade, você está lançando 7 em cada uma dessas microeditoras, vamos chamar assim, que estão dentro do grupo Alta, né? Então, essa é uma estratégia muito inteligente que eu já tinha reparado no catálogo de vocês, essa divisão, mesmo agora que você explicou, ficou muito claro, mas eu tinha percebido essa diferenciação de tom dos livros mais pesados, né, de leitura, como você disse aí, que exigem um conhecimento prévio do leitor, estão dentro de um selo, dentro de um pacote, ou seja, estão focados num público, e aí você tem um outro, que é o Alta Life, que é o que eu acompanho mais, porque está mais próximo do que eu faço aqui, que aí é para outro público, ou até pode pegar um público daquele lá, mas ele amplia, né? É um público maior, assim como é a autoajuda. A autoajuda atinge, mesmo sem querer, um público maior às vezes. E isso aí isso mesmo.
É isso Então, mesmo, e o muito tripé, legal. o tripé é esse mesmo, o tripé para estar em lista, para você publicar, eu acho que são, assim, você ter assertividade na seleção de títulos, né, com bibliodiversidade. Eu acho que o outro ponto é, dinamismo da área comercial e de marketing. Você tem que ter uma área de marketing comercial bem profissionalizada. Eu acho que a Alta tem isso, que faz muito bem o trabalho. Não adianta você ter o produto se ele não for exposto, porque o papel do editor, ao fim e ao cabo, como diria o Jaime Mendes, é você transformar conhecimento em desejo, né? Então não adianta você ter o livro se você não tem uma área comercial e marketing ativo. E a última parte desse tripé aí, eu acho que faz parte do sucesso da Alta, é a gestão da empresa como um todo, né? Aqui eu estou me referindo à gestão de risco, análise de cenários, gestão de custos. Isso na Alta é muito forte, sempre foi. Eu acho que essas três coisas fizeram com que a gente estivesse na lista e vem aumentando nos últimos anos. É o gerente de produto, né? O editor é o gerente de produto. Se fosse outra coisa que a gente fizesse aqui num livro, você ia ter que fazer essa análise. É claro que o livro tem toda uma questão aí, né? Do tipo de produto, tipo de público, objeto de desejo, como você disse, mas esse lado mais... Eu vou chamar profissional aqui porque eu não achei outra palavra melhor, mas esse lado mais profissional do editor é o lado de gerenciar o livro como produto, como você disse, do começo ao fim, né? De analisar os riscos, as possibilidades, o público que ele vai fazer, o público que ele vai atingir, e às vezes até mudar isso no meio do caminho. Por exemplo, a gente às vezes, eu já vi que vocês até já fizeram isso algumas vezes, e fizeram muito bem, por sinal. Às vezes você pega o livro que ele tem um foco no original, por exemplo, se for uma publicação americana, que é a maioria delas, ele está com lá, e você às vezes adequa essa capa ou a imagem, ou como você vai apresentar ele, para que ele atinja um determinado público dentro do nosso país. Claro, adequando com as linguagens, com o tipo de aceitação, com conhecimento do público e tudo mais. E isso nada mais é do que um trabalho de gerente de produto. Você pegar e enxergar uma essência lá que não está clara, não está explícita naquele lugar, e você trazer, e nesse outro público aqui, você mostrar aquilo. Esse é o trabalho do editor, como você disse, né? Já que roubaram a minha pergunta, mas eu vou tentar desenvolver. Eu acho... Desculpa. Imagina, a conversa tá ótima que não precisa nem trabalhar, a gente só tá aprendendo aqui. Mas a ideia que eu tava pensando são editoras já nesse século que a gente vive, né, que já começaram nisso. E uma discussão que tinha desde a faculdade que eu fiz, que né, pré esse milênio, um pouco mais de idade, também mostrava o produto livre como algo muito romantizado, né? Mas eu percebo também que, assim, existe já uma outra diferença. Essa palavra profissionalização pode soar até pretensiosa, às vezes, mas me parece vocês, né? Tipo, questão de análise, não é só, tipo, o faro do editor, o Ruggieri comentou, mas isso é parte, né, da coisa também. Claro que vocês terem uma sensação daquele livro vai dar certo nesse momento e etc. Mas procurar o público dele, também trabalhar junto do marketing, né? Fora isso, também eu acho que tem outra parte que me soa diferente, que o livro não é mais um negócio, uma editora não é um negócio mais B2B, né? Você não lida com editoras, com as distribuidoras e para as livrarias como objetivo final, né? Tem uma proximidade muito maior com o leitor também. E aí também de vocês estão construindo uma marca, não só uma editora, né? Estão construindo marcas como os escritores e também como isso. Como que vocês veem isso também? Esse caminho... parece ser não só um reflexo, né, mas também o que vocês estão buscando diante do sucesso. É isso? Perfeito, Fábio. Posso falar primeiro ou você quer falar, Rogério? Não, vai lá, André. Ordem alfabética. Eu estou obedecendo o Léo. Hein? A gente obedece o Léo, né? Eu também obedeço, tenho medo dele. Acho bom. Tá perfeita a sua leitura, eu acho, Fábio. Desde que eu entrei no mercado, acreditei muito nisso e também não só mérito meu, mas das pessoas que eu trabalhei já tinham essa visão, mesmo que sejam editores mais antigos do que eu. Mas o mercado do livro, isso aconteceu com muitos mercados, né? Estamos falando do mercado do livro aqui porque é o que a gente conhece mais ou menos. Essa profissionalização que você falou foi obrigatória para você ter uma profissionalização do mercado também. Como você disse, o nosso mercado, teoricamente, o modelo de varejo nosso ainda é o B2B na maioria dos casos. Você tem editoras que fazem venda direta, que tem site próprio e tal, mas a maioria ali das editoras que brigam nas listas tem esse formato do B2B, que vem
vem sendo alterado, vem sendo questionado, principalmente depois das quebras aí das recuperações judiciais dos grandes grupos livreiros, né? Mas, assim, no modelo de negócios, nosso negócio ainda é, na essência, B2B, a gente vende para eles. Mas você tem que trabalhar o seu público final, porque a gente entendeu, isso o mercado todo entendeu e vem modificando, que a gente não pode deixar o nosso público final, que é quem efetiva a venda, na mão só do nosso primeiro cliente, que é o livreiro, porque aí eu perco a análise, né? Eu perco a análise toda de metadados, de informação de cliente, de tudo isso que você chamou de profissionalizado mesmo, de profissionalizar o mercado. Eu não sei se é pretensão da minha parte, que é preocupação que não existe há alguns atrás, talvez ela até existisse, mas ela não era tão forte. O modelo de negócios lá para trás era muito mais esse que você chamou aí, puramente no feeling do editor. Só que aí você depende de algumas coisas que são muito variáveis, né? Assim, você não tem muita métrica para determinar isso. Você fica dependendo sempre de uma sorte ou dessa aura quase mágica do livro, né? Dizer, olha, eu descobri isso aqui por acaso. Todo mundo já ouviu essas histórias no mercado, né? Descobri esse livro por acaso. Estava passando no corredor na feira de Londres e vi um livro lá e falei, acho que isso vai funcionar. Alguma coisa me disse. E assim, isso pode funcionar às vezes, pode existir em um outro caso, mas não foram todos os sucessos de livro que aconteceram assim, né? Muitos deles, o nosso trabalho aqui, efetivamente de editor, apesar de essa mágica do feeling existir, sim, a gente adquire isso ao longo dos anos de trabalho, muita coisa a gente escolhe pela métrica. A gente olha e diz, isso aqui está funcionando, esse tema, às vezes não é nem do produto em si, mas de um tema. Você fala, esse tema está despontando, nos outros países aconteceu, a gente tem que ter essa referência dos outros países, né? Os Estados Unidos é o principal hoje, ainda é para nós de mercado, mas você tem outros mercados que você tem que olhar. E a gente recebe catálogos disso, tudo mais, enfim, isso falando só das traduções, mas os autores nacionais também. Às vezes a gente escolhe por um tema, às vezes a gente escolhe por um autor que está despontando, às vezes você escolhe por uma possibilidade de negócio que aquele livro vai te trazer. Então, hoje, com os palestrantes, com as pessoas que atuam na internet, que têm públicos cativos, na verdade, a gente acaba produzindo um conteúdo que existe um público que se aquele produto existir, ele compra. Não necessariamente naquele movimento contrário que a gente acredita, às vezes, né? Que as pessoas imaginam que seja essa escolha do livro, de encher, tem uma pilha de livro aqui na minha mesa, eu vou ler 60 originais por dia, vou escolher um e vou acertar, porque eu sou o editor brilhante. Isso, na prática, não é tão real, né? Na verdade, a gente está aqui buscando lugares e possibilidades, às vezes, de criar um produto que nem existe ainda. Você enxerga uma demanda e diz, eu vou criar um produto, vou criar um conteúdo, vou compilar um conteúdo para que esse público possa comprar. Então, essa análise que você fez, Fábio, está perfeita. Eu acho que essa profissionalização dos editores passa por isso. E no fim das contas, o livro continua tendo... Eu tenho medo de chamar livro de produto e as pessoas acharem que a gente parou de gostar de livro, né? Mas, na verdade, o livro é um produto antes de qualquer coisa. Ele é um produto que tem que ser analisado como se fosse qualquer outro. Como eu disse, se fosse esse copo, o editor desse copo ia ter que pensar, ele é redondo porque as pessoas gostam mais, se for quadrado eu não consigo beber, e como é que eu vou vender esse copo? Enfim, você tem que pensar em todos esses detalhes no livro também, do modo profissional, né? Estou dizendo, e não simplesmente nessa de, eu tive uma intuição aqui, e passei no corredor e enxerguei esse livro por acaso, minha avó disse e era bom. Isso acontece às vezes, mas é bem menos do que a maioria das pessoas acha. Eu concordo com o André, acho que a gente está em linha. Eu acho que o pessoal que atua no mercado hoje, acho que os que estão se formando e talvez o pessoal, a grande maioria que esteja atuando hoje, tem esse pensamento do editor como com uma mentalidade mais profissional e não um editor romantizado, né? Eu acho que o Fábio fez uma colocação bastante interessante, concordo em gênero, número e grau. Eu digo assim, que o editor romântico, ele não tem vez hoje, no mundo que a gente vive, mas os fundamentos que aquele editor romântico, com os quais ele se baseia, eu acho que aquilo tem fundamento e a gente não pode esquecer. O que seria isso, basicamente? A gente tem que voltar aos pilares do mercado. Às vezes um livro dá certo porque você está fazendo só o básico.
E aí é o seguinte, o que é importante no mercado de publishing? É reputação, relacionamento, né? E é você fazer boas escolhas de títulos, de conteúdo, porque se você tiver um livro bom, as pessoas vão comprar, não precisa fazer nada, né? Você não precisa ter esforço nenhum. Se você tiver uma boa reputação, os títulos vão chegar, os agentes vão entrar em contato com você. Se você tem uma rede boa de relacionamentos, você naturalmente chega a bons projetos, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter uma visão bem para a coisa. Eu acho que dizer uma coisa não exclui a outra, né? Eu sou cabeça de planilha. Eu acho que, para resumir essa conversa, basta dizer que eu trabalhei numa multinacional, então todo o meu romantismo morreu, né? Porque era tanto processo, planilha, métrica, que é difícil. Então, eu acabei sendo lobotomizado para ser um editor profissional, cabeça de planilha. E eu achei ótimo isso, porque isso me preparou para o mundo que a gente está vivendo, tá certo? Agora, eu acho que tem uma parte nesse composto que a gente não pode esquecer. Quando eu falo de feeling, é você fazer uma leitura do mercado, é você entender que o editor, ele tem um papel que é de multidisciplinaridade, ele tem um papel que ele tem que ser um generalista, sim. Olhar, analisar o cenário e entender que oportunidades existem ali. Eu vou dar só um exemplo para vocês, falando de lista, falando disso. A gente tem um governo que é eminentemente liberal, de ordem econômica liberal. Surgiram dezenas de livros sobre isso. Tal. Em algum momento eu pensei, bacana, vou ser do contra, eu vou publicar Keynes, que é justamente o oposto, que é você falar, eu vou colocar a mão do Estado na economia, que é tudo o que não se quer nesse momento. E nós fizemos isso, publicamos um livro de Keynes, que entrou na lista, inclusive, aí do Publish News, e logo depois veio a pandemia, que aconteceu o quê? Ajuste fiscal, injeção trilionária de recursos na economia, Keynes. Ou seja, foi uma leitura do mercado, foi um feeling do editor, publicar um livro dessa natureza e acabou dando certo. Então, aí tem uma gestão profissional, mas tem também um feeling. Então, acho que uma coisa não exclui a outra, mas o Fábio está correto de fazer essa leitura. Você ser um editor romântico, quer dizer, aquela pessoa ali sentada em berço esplêndido, não funciona mais. Tem que ser um cara hands-on mesmo, tem que botar a mão na massa, tem que entender de mercado, tem que saber quem é seu público, o que seu público gosta, quais são as dores do seu público e assim vai. Eu vou fazer um merchan do Napoleão Hill aqui. O Napoleão Hill dizia que... Napoleão Hill dizia... A carinha do Léo ali Peraí que minha internet travou, gente. Peraí. Aí, voltou. O Napoleão Hill dizia que a sorte só acontece para quem faz. E aí, Ruggeri, foi exatamente isso. Você arriscou, embasado em planilhas, como você disse, está perfeito. Não foi uma visão nada romântica, não foi uma coisa tipo, acordei hoje e vou lançar um livro desse, totalmente oposto ao que está acontecendo. Você fez, você arriscou, e aí deu certo. E aí a pandemia... é difícil falar isso, né, que a pandemia foi uma sorte, mas enfim, aconteceu, veio um fato que você não esperava, e a gente pode ser sorte, que você não controlaria, e que fez com que o seu livro potencializasse, né? Sim. Então, é isso que eu falo, quando eu falo que o livro, a gente tem que pensar nele como produto e tal, mas nunca esquecer que o livro tem, sim, quase que uma aura mágica aí, em formato de produto, porque essas coisas acontecem, essas coisas são assim. Às vezes, você está lá com um livro que, pela métrica, você desistiria dele, você diria, esse livro eu vou tirar de catálogo, porque não está vendendo e tudo mais. Aí acontece alguma coisa que você não esperava, sei lá, um famoso... aconteceu recentemente com um livro aqui, será que eu posso falar isso? Acho que eu posso. A gente tinha um livro do Chico Xavier, que chama Data Limite, aliás, um livro muito bom, e a gente estava pensando em trocar a capa dele, porque as vendas estavam caindo. E aconteceu, ele previu algumas coisas, alguns movimentos, muitas coisas aconteceram, como o Chico Xavier dizia, mas meio que o livro foi ficando datado, porque aquela data passou, as coisas efetivamente aconteceram mais ou menos daquele jeito. E aí, na época em que a gente estava pronto para mudar a edição do livro, a gente tinha feito para o autor fazer uma atualização e tal, eu ia mudar a capa do livro, ou seja, ele ia aparecer com outro SBN, ia ser um produto totalmente novo,
A Anitta fez um post dizendo que amava o livro, que ela leu e adorou. E aí depois a Fernanda Souza também fez e postou. E aí eu peguei e bloqueei tudo, reimprimi o livro de novo e ele entrou na lista na outra semana. Então aí, assim, esse é o tipo de coisa que a gente não consegue prever. Você pode ter 50 métricas, 50 planilhas, 20 mil metadados. Esse é o tipo de coisa que você não vai prever. Mas, como eu disse, essa não é a realidade de todos os livros. Isso acontece, e aí, só como o Napoleão Hill dizia, só acontece para quem faz. A gente estava de olho, a gente estava analisando, a gente ia tomar uma atitude com aquele livro, e aí apareceu esse movimento e a gente mudou o caminho rápido. Outra coisa que é importante destacar, que a gente não mencionou, Ludgeri, é a velocidade que o editor tem que ter às vezes, mesmo que os movimentos não sejam tão a favor dele. E claro que aí é uma aposta, não tem jeito. A gente vive aqui quase que no mercado de apostas toda vez, a cada livro que a gente lança. Às vezes você vai ter que apostar numa coisa que ninguém mais está acreditando na editora, nem no mundo, nem na sua casa. Às vezes a gente tem que fazer isso, tem que falar, cara, vou publicar isso aqui, pode ser que eu me ferre, mas se eu acertar, aí, como diriam aqui na minha terra, a gente vai estourar no norte. Então aí você tem que ter essa coragem. Não dá para fazer isso em todos os livros. A maioria deles você vai ter que fazer do jeito profissionalizado. Mas às vezes a gente tem que ter essa coragem de arriscar e ser rápido, né? Ser rápido desse jeito aí. A gente decidiu do dia para a noite. Ela postou, sei lá, 9 horas da noite, estava com o negócio aprovado, ia para a gráfica já. Eu liguei para todo mundo, 10 horas, falei, galera, segura tudo, não vamos imprimir. A Anitta postou, vamos ver o que dá. Alguma coisa vai acontecer. Mas a gente não pode tirar o livro de catálogo agora. Sim. Só para fechar isso aí, só citando outro caso aí, agora fazendo merchan para a Alta Books, é o Jordan Peterson, né? A gente publicou antes da onda, a onda de direita no mundo, que o cara é o papa da direita. Então, o que aconteceu? Casou, né? Casou. O livro chegou e começou uma onda absurda em todos os lugares do mundo e estamos aí com quase 100 mil exemplares vendidos do Jordan Peterson, inclusive com o segundo livro no prelo, tá? Em breve, O Messias Selvagem. Se quiser mandar para o editor da Citadel, ele aceita de presente e ainda faz public post. Eu quero saber, agora, voltando às minhas planilhas, né? Eu também sou um editor que tem planilhas. Eu estava olhando aqui, em 2019, a Alta emplacou cinco títulos na lista do Publish News. Em 2020, saltou para aquele número que eu falei que é 41, eu acho, 40 e poucos. Ela saiu do 23º lugar para o 5º lugar, sendo que no 2º lugar estão empatadas Gente, Companhia e Intrínseca. Ou seja, o ouro ficou com a Sextante, a prata, Gente, Companhia e Intrínseca, e o bronze ficou com a Alta Books. O que aconteceu entre 2019 e 2020 para esse sprint, que é um fenômeno mesmo, né? Acho que o André está ocupando o 1º lugar da lista, com mais perto que o diabo, mas você teve essa crescida importante na lista entre um ano e outro, você falou aí que teve algum crescimento por conta de aquisições que a Alta acabou fazendo, né? Mas também eu quero saber se tem outra coisa além disso. Não tem. É como eu disse a você, eu acho que boa parte é crescimento orgânico. Agora, fazendo uma leitura de mercado, que eu acho que talvez ajude a entender um pouco esse cenário, a gente está falando de 2020 aí. Eu acho que muitas editoras, no ano passado, logo no início da pandemia, em março, abril, elas meio que pisaram no freio em termos de lançamento, seguraram muitas coisas, a gente não. Então, a gente, na verdade, a gente seguiu com todo vapor. Claro, teve um mês ali de abril que ficou meio tenso, acho que foi generalizado, mas a partir de maio, junho, a vida seguiu normal. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. E eu acho que é aquilo que eu falei, é um conjunto de fatores. Eu acho que o comercial tem um alinhamento. Bom, primeiro que a gente publica os livros de business, os melhores do mundo. Então, minimamente, a gente tem que ler os livros que a gente publica. Não vou dizer todos, mas aqueles que são referência. Então, as boas práticas comerciais, de inovação,
de marketing, a gente procura implementar. Eu acho que é um conjunto. Eu não consigo dizer para você especificamente por que houve esse sprint, mas o que eu posso dizer é que a gente está com o Prelo para 2021, no meu entendimento, está até melhor do que 2020. Então, eu acho que essa crescente na aquisição de títulos de peso, e isso é meio viciante, né? Você sempre quer mais. Acho que isso, naturalmente, você acaba chegando numa situação dessa, de você ter 20 e poucos livros na lista. Quer dizer, a gente tem coisas muito felizes, como eu disse para você, do próprio livro do Keynes, aí, caiu muito bem no momento. Outro exemplo, a gente está para soltar agora o livro do Bolsonaro, é o dicionário de A a Z sobre o Jair Bolsonaro. Eu não entendo o nosso presidente, é uma demanda até minha isso, eu não entendo. Então, sempre que eu quis entender o nosso presidente, eu comecei a ver que é tudo fragmentado demais. Eu falei, não, a gente precisa ter um livro, um dicionário de A a Z explicando quem é o Jair Bolsonaro. Então, vamos fazer o Bolsonaro. Então, eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de percepção de sensibilidade em volume, como a Alta faz, acaba gerando uma lista dessa natureza, com esse número. E uma outra questão que eu tenho para você quando a gente pega o ranking das maiores editoras do mundo, né, lá no topo, assim, nos 3 primeiros lugares, eles são ocupados por editoras de livros técnicos e profissionais, né? CTP, que é né? uma linha importante aí para a Alta Books. Mas quando a gente pega a lista dos mais vendidos pela metodologia do Publish News, em geral não existem editoras de CTP na lista, né? É muito raro entrar uma. Você acha que os livros da Alta, eles são CTP, eles são livros técnicos, mas eles são travestidos de livros de interesse geral, e aí por isso conquistam públicos maiores, ou esse mix mesmo de produtos, os livros mais técnicos, pesadões de negócios, os mais pesados mesmo, de repente não entram na lista, mas entram os mais leves, que abrangeriam um público um pouco maior. Como é que você faz uma leitura disso? Eu acho que isso, a leitura que eu faço tem a ver com o público e com o perfil de público brasileiro mesmo, né? Se você olhar lá para fora, esse nicho de business, ele é muito grande, né? Não estou falando só dos Estados Unidos, estou falando da Europa também, Alemanha, é muito grande. E quando a gente vem aqui para o Brasil, eu acho que é pequeno, é um nicho pequeno. Então, eu acho que isso não é suficiente para bater de frente, por exemplo, com títulos de ficção ou de jovens adultos, né, que é esse segmento novo para infanto-juvenil, esse tipo de coisa, ou mesmo light business, desenvolvimento pessoal, que é um público gigantesco. Então, eu acho que o perfil de público brasileiro, ele acaba sendo muito menor que lê livro de negócios do que quando você compara lá fora, que eu sei, a lista, se a gente pega da Publishers Weekly, eu acho, deve ser Elsevier, né, que é Relax, Pearson, enfim, é o que você falou, são editoras CTP pura e aplicada. A gente tem livros muito técnicos, a gente tem livros muito técnicos, mas a gente tem livros de negócios que não são tão pesados assim, mas que são importantes para o mundo da gestão, que não é um mundo tão grande assim no Brasil. Então, eu acho que isso não causa impacto em lista, tá certo? Mas, para o objetivo que a gente tem, isso tá bom, que eu acho que está numa faixa ali intermediária. Por quê? Porque tem um ticket médio alto, os preços não são tão... não tem os preços tão baixos quanto os livros de desenvolvimento pessoal, e o público paga aquele preço que você coloca, porque é um público qualificado, é um executivo, etc. Mas isso não gera massa crítica para a lista. Só se for um caso muito excepcional. Eu acho que a gente teve um boom lá nos anos 90 de títulos de business, livros mais técnicos, assim, que poderiam gerar lista, talvez tenham até gerado lá atrás, quando a Campus dominava esse segmento. Mas eu acho que hoje não, hoje é muito fragmentado. Então, você tem núcleos, por exemplo, de fintechs, tem muita coisa para falar, mas é um nicho, tem que dar um tiro de canhão para você gerar lista, mas são títulos que vendem bem para os padrões que a gente entende, sabe? Agora, deixa eu aproveitar aqui o André.
Você já até deu um spoiler que você, né, queria falar sobre isso, mas Napoleão Hill, né? Napoleão Hill. Realmente é um caso bem diferente de sucesso, né? De alguém de 50 anos para trás, algo assim, você me corrige. Ah, e eu tenho até, eu ouvi umas lendas. Eu queria primeiro ouvir a sua versão, depois eu quero ouvir também isso, de que existe uma lenda que eu perguntava aqui dentro da redação, para o pessoal da redação, e não tinha. Mas me conta um pouco desse sucesso estrondoso que ele tem agora. Bom, eu vou Mas contar qual a é a partir. lenda, Fabinho? Qual é a lenda? Eu vi que é graças a um influenciador. Um influenciador fala que foi graças a ele que isso aconteceu. Eu vou falar a versão real e depois a gente entra nas lendas, tá bom? Bom, o Napoleão Hill ele vai na contramão de tudo aquilo que o mercado entendia como certo, né? Então, só que também essas coisas vão mudando. Você tem muita coisa relacionada à moda nisso. Quando eu entrei no mercado há 10, não sei se eu devia falar, né? Pessoas ainda podem acreditar que eu sou novo. Quando eu entrei no mercado há 10 anos atrás, eu ouvi assim: o livro de capa branca não é bom, porque ele se perde na livraria, não vai ter destaque. E não podia lançar livro de capa branca. Não importava qual fosse o seu tema ou a sua opinião, não podia. Os editores mais antigos e tal não aceitavam, o comercial não odiava livro de capa branca, porque vai sujar, porque não sei o que, e realmente suja, mas hoje já tem saídas para isso. E aí, de repente, chegou um tempo, sei lá, 4 anos depois, nem muito disso, aí o legal era lançar livro de capa branca, porque já tinha tanta cor no mercado que daí nada mais se destacava mesmo. Então, aí o branco, que não tinha nenhuma cor, aparecia na prateleira, porque o principal argumento era que o branco não aparecia, não tinha destaque, então era muito melhor você lançar um livro com capa azul, com capa laranja, com capa verde. Então, enfim, essas coisas vão mudando. E o Napoleão Hill vem justamente para derrubar todos esses mitos que existiam no mercado. Um dos grandes mitos, que hoje já é derrubado há muito tempo, mas na época em que o Napoleão Hill foi lançado, isso aconteceu, isso era dito, é que você não deveria lançar livros com capa preta, você não deveria lançar livros com o diabo no título, e você não e livros que não fosse lançamento, difícil, se não acontecesse no lançamento, não aconteceriam mais. Apesar de você já, naquela época, já ter outros exemplos disso, mas o mercado entendia que assim, cara, você lançou o livro, não aconteceu em 3 meses, não aconteceu em 6 meses, esquece dele, não vai vender mais, põe isso aí para saldar e acabou. E o Napoleão Hill foi lançado em 2000, veja, é um livro que foi lançado na década de 30, então você quase acertou aí, são um pouco mais de 70 anos. Ele foi lançado em 1937, o original, depois veio as outras publicações, as variações, enfim. E aí ele foi lançado no Brasil em 2014 e ele fez sucesso efetivamente em 2018. O Léo Bino está com o dele ali, eu acho. Eu acho que ele está com mais esperto que o diabo ali na mão. Fica andando com o diabo para você ver. Não é. É que eu vi a capa preta, achei que era. Então, assim, meu caderninho de anotações. E o Mais Esperto que o Diabo foi rejeitado por algumas editoras no começo do lançamento dele, quando o diretor da Citadel, o fundador da Citadel, decidiu lançar esse livro. Ele só decidiu porque pelo menos outras 5 editoras grandes do mercado, eu não posso citar aqui quais são, né, mas um dia eu posso contar para vocês, se vocês quiserem, negaram o livro, disseram justamente embasados nessas coisas. Muitos deles nem tinham lido o livro ainda, mas tomaram por base isso. Cara, não dá para colocar um livro com o diabo na capa, isso é impossível. Agora sim, agora o Léo apareceu o livro dele. Isso aconteceu, enfim, eu vou encurtar um pouco a história, porque a história é muito longa, tá? E o livro foi lançado em 2014, ele veio numa crescente, foi feito um trabalho de distribuição dele muito assim, de um jeito amador até, porque, como eu disse, as pessoas que fundaram a Citadel não eram do mercado de livro, então foi muito na cara e na coragem assim, de distribuir esses livros. As pessoas que atendiam, que tentavam colocar os livros nas livrarias não eram aceitos, as grandes livrarias não atendiam os vendedores da Citadel, porque como é que eu vou atender uma editora que tem um livro? Isso não faz sentido, era só esse livro que tinha no catálogo, era só Mais Esperto que o Diabo. E aí, enfim, o tempo foi passando, esse esforço foi sendo feito,
E aí, em 2018, vários fatores, dentre eles esse influenciador aí que você mencionou, depois você me disse se a gente pode falar o nome, acho que não tem problema nenhum, ele é parceiro nosso, inclusive. Mas esse não foi o único fator, até porque o livro já estava na lista antes de ele aparecer. Mas é aquilo que eu te disse, tem pilares, tem coisas que a gente consegue mensurar no mercado e tem coisas que a gente não consegue mensurar. O que a gente consegue mensurar é isso, assim, teve alguém que acreditou nesse livro e foi insistente até que ele conseguisse, que é o diretor da Citadel. Esse livro, ele apostou todas as fichas que ele tinha nesse livro e ele tentou exaustivamente. Enquanto ele não conseguiu, ele foi teimoso até fazer com que o livro acontecesse. E depois, as outras duas coisas são práticas comerciais, inclusive como o nosso amigo falou aí, que a gente tem que aplicar aquilo que a gente publica, né? O Napoleão Hill era o cara que dizia isso, você tem que ter o desejo ardente que o Napoleão Hill fala, nada mais é do que essa teimosia. Quando o mundo inteiro disser que não vai dar certo, se você acredita, se você realmente sabe que aquilo pode dar certo em algum momento, você tem que tentar até conseguir. Ele cita o Thomas Edison, ele fala que o Thomas Edison inventou a lâmpada, mas ele não tentou uma vez e já conseguiu. Ele deve ter tentado umas 5.000 vezes, ele entrevista, inclusive, né? Ele fala, tentou 5.000 vezes, 8.000 vezes e deu errado. Ninguém viu as outras 7.999. A gente só vê depois que deu certo. Então, o Mais Esperto é mais ou menos isso. Assim, ninguém viu o caminho que o Mais Esperto fez antes de ele aparecer na lista. E todo mundo fala, sucesso espontâneo. Cara, não é tão espontâneo assim. Claro que você pode ter feito todo esse caminho e ainda assim não conseguiu sucesso. Isso é verdade. Mas não foi espontâneo, não foi do dia para a noite, não foi com uma publicação apenas, não foi com um influenciador só falando, foi uma junção de fatores. Tudo começa que o livro tem que ser bom, como já foi dito aqui. Só um pouquinho aqui que meu celular está mudando a tela. Como o Rogério falou, o livro tem que ser bom, o conteúdo tem que ser impecável, né? Tem que ser um conteúdo que interesse, tem que ser um conteúdo que transcenda os anos. O Napoleão Hill escreveu isso em 1930 e ele fala da pandemia no livro, para vocês terem uma ideia. Ele diz que a maneira mais brutal de você quebrar a economia de um país ou do mundo é uma pandemia. Ele fala isso, tem 3 parágrafos Mais Perto que o Diabo dizendo isso. Ele disse, em 1930, que ia chegar um momento em que a gente não ia precisar mais estar nos lugares fisicamente para conseguir fechar negócios, ainda que nada fosse capaz de substituir as relações interpessoais ao vivo. Mas ele disse isso, ele falou, vai ter uma maneira, vai ter um jeito de vender que a gente não vai precisar estar no lugar para comprar. Vai ter uma hora que a gente não vai precisar estar no mesmo lugar para contar uma história para uma pessoa. E aí, lógico que ele não usou celular e nem e-commerce, porque ele não sabia o nome dessas coisas. Mas ele previu esse tipo de movimento lá atrás. Então, enfim, se a gente tiver que numerar aqui por que o Mais Esperto fez sucesso, a primeira coisa é a qualidade do conteúdo, a segunda coisa é alguém que fez com que esse livro funcionasse de qualquer jeito, e se não funcionasse, ele ia estar tentando até agora, ele ia morrer tentando se não tivesse dado certo. E a terceira coisa, obviamente, aí são esses fatores que a gente não consegue prever, que é a gente teve a queda das livrarias, né? Não vou chamar de queda, mas assim, esse problema, como o Rogério falou, editoras frearam as suas publicações e quem acelerou naquele momento conseguiu ocupar espaços. Então, a gente, sim, foi beneficiado por isso, não só com o Mais Esperto, mas até com essa posição de lista nossa, foi uma capacidade comercial, puramente, aí até independe de que tipo de livro a gente tinha, mas foi uma capacidade comercial de ocupar espaços que foram sendo deixados por outras editoras. Então, a gente foi ocupando esses espaços. Então, são esses 3 principais fatores aí, quantidade e qualidade do produto, uma pessoa que não desistiu e não desistiria de fazer esse livro acontecer de qualquer maneira, e a terceira coisa é essa capacidade comercial de distribuição aí, que a gente aproveitou o momento de crise para conseguir entupir as livrarias de livro. E aí, claro, né, o diabo pode ter ajudado, aí acredita quem quer, está aí. A mágica está aí, acredita quem quer. Aproveitando esse gancho que a gente está falando do livro Mais Perto que o Diabo, vale lembrar que o André é finalista do Prêmio Jovens Talentos, inclusive entrou na inscrição dele, e logo teremos mais conteúdos com os nossos Jovens Talentos, e também que o livro ficou como o mais vendido desse ano no Prêmio Publish News. Logo a gente vai abrir as inscrições, e tanto o André quanto o Rogério e suas equipes poderão fazer as inscrições para o prêmio de profissional do ano do Prêmio Publish News
Então, fiquem de olho que logo, logo abriremos as inscrições para a edição desse ano. Boa, boa, boa. Faremos todos. Então tá bom, acho que a gente poderia ficar aqui a tarde toda, mas não, acho que ninguém pode, temos livros para vender, né? Tem autor ligando aqui. Então, vamos para as nossas indicações? Maju, você quer começar? Não, né? Mas que tal começar você, Maju? Eu vou indicar essa semana a saga de livro que eu tô lendo, chama... O primeiro livro é Os Garotos Corvos, se não me engano. É uma saga bem legal. Cortou pra mim. A Saga dos Corvos. Aí o primeiro livro chama Os Garotos Corvos. É um livro de ficção com muita fantasia e bastante menção de coisas sobrenaturais. Ele é bem interessante, são 4 livros, eu estou terminando o terceiro. Eles me surpreenderam. Muito bom. E os nossos convidados querem participar também? Pode Diz falar aí, primeiro, André. Rogério, eu já falei demais. Fala você primeiro. Bom, olha, eu tô vendo aquela série à noite, né? Depois dos 365 autores que a gente atende por dia. Eu tô vendo a série... Exato. A série Bridgerton. Tô achando muito interessante, assim. Tem ali um composto de fantasia, mas tem um retrato fiel de uma época do rei George ali da Inglaterra, tal, bastante fiel, né, de acordo com o que eu já li. Então acho que é uma série bastante interessante para a gente desconectar um pouco também do nosso mundo, entrar num mundo meio que de fantasia e é bonito, assim, tem histórias paralelas bonitas, o visual é bonito, fotografia linda, recomendo para todo mundo. A gente tem uma fanática aqui de Bridgerton, que é a Maju. Na hora que ele começou a falar, eu vi a carinha dela. Posso eu fazer agora, Fabinho? Já que você está com a palavra, Léo, vai lá. Tudo bem. A gente está, de novo, em São Paulo, né, pelo menos, num período de enrijecimento aí da flexibilização, da abertura das coisas todas. E a gente voltou, então, a ficar tudo fechado e tudo mais. Mas tem uma padaria francesa, que é uma fábrica, na verdade, de coisas francesas, que fica aqui perto de casa e que eles, se você consegue pedir para eles entregarem, que é a Brioche Brasil, que fica na Rua das Perdizes, número 25, embora a Rua das Perdizes, eu moro em Perdizes, né? Mas a Rua das Perdizes fica na Barra Funda, é pertinho aqui de casa. E eles têm um croissant que é um chuchuzinho, é muito bom. O opéra deles também é muito bom. Então eu recomendo. E eu pedi lá hoje, inclusive chegou há pouco. Antes da gente começar a gravar, chegou minha encomenda. Tô mandando meu endereço no private aí, viu? Você pode compartilhar. E você, André, o que tem para indicar pra gente? Eu vou indicar, deixa eu ver, tem uma coisa que eu esteja fazendo agora, né? Já sei. Eu vou indicar o livro Vou indicar o Meditações, que é o livro do Marco Aurélio. É um texto, ele foi conhecido como o último imperador romano bom, se é que existia isso de verdade, mas... E ele é conhecido como um dos pais do estoicismo. E a essência do estoicismo é que você não deve se preocupar com aquilo que você não pode controlar, apenas com o que você consegue controlar. Então, acho que em momentos de pandemia é importante a gente pensar nisso, de colocar nossas energias naquilo que a gente pode controlar, que são nossas ações, as nossas palavras, o nosso cuidado com a gente e com o outro. E a pandemia chegou e isso a gente não podia controlar, mas o que a gente vai fazer a partir daqui a gente pode controlar. Então, vamos pensar nisso. O nome do livro é Meditações e o autor é Marco Aurélio. André, achei fantástica a indicação. Só dizer que não existiu um imperador romano bom, tá?
Só queria deixar, porque pelo meu nome você já deve saber que a minha ascendência é etrusca, então eu tenho um pezinho na bota lá. Mas eu fiquei com vergonha no começo, mano. Agora a gente já tá então, amigo. mas maravilhoso, uma indicação maravilhosa, eu acho que é sempre bom. É muito bom, né? E você, Thalita Facchini, que a gente nem te ouviu hoje, conta pra gente o que você tem feito, uma coisa legal pra gente. A conversa foi boa, nem precisei falar muito hoje. Na verdade, o André, ele me disse assim, hoje eu não vou deixar a Thalita falar, só eu vou falar. Sabia que era coisa dele, sabia que era caso pensado. Não é verdade. O Léo comentou, e todo mundo já sabe, né? Tá tudo fechado agora novamente em São Paulo. E, na verdade, praticamente o Brasil inteiro. E aí eu vou reivindicar o mapa colaborativo das livrarias que a Bia Alves criou. E é ótimo para quem quiser achar a livraria mais próxima de você, saber como que eles estão fazendo os seus serviços. Acho que o mapa ainda tá ativo. E aí eu fui procurar o nosso link, o que a gente deu ano passado, para saber quando a gente tinha feito isso e quando o mapa tinha entrado numa nova plataforma, e foi em agosto de 2020. Olha só, já faz um tempão e a gente está ainda meio que na mesma situação. E vale continuar entrando lá, ver qual livraria que está perto de você, ver quais... Vai que você acha até uma livraria que você nem conhecia, que está próximo e que pode te enviar livros nessa quarentena que se arrasta ainda. Então, essa é a minha indicação de hoje. Olha só, a minha câmera apareceu agora, veja só. Gente, foi só porque está acabando o podcast. Foi de Não casa parece também. que foi de propósito, vai, fala. A gente vai pro ar e provavelmente tem uma das coisas que me ajudaram muito durante 2020, que foi Fórmula 1. Eu já comentei isso, acho que ano passado, mas eu tô esperando muito, o André tá gesticulando. Tô desesperado. Né? Mudou para Bandeirantes esse ano e disse que a cobertura vai ser muito maior, vai ter, sei lá, 6 horas antes. Para quem não gosta, acho que deve ser 6 horas de terror, mas para quem gosta, tipo a Maju, pra gente, né, André, é algo maravilhoso. E uma das coisas que me fez reacender esse prazer foi ter um documentário, uma série documental, que essa sim eu já indiquei, que é Dirigir para Viver, né, que tem um nome melhor em inglês, mas no Netflix você procura lá, que ele conta os bastidores de todas as equipes, né? E que é interessante. Claro que assim, nos últimos 7 anos, e provavelmente nesse, a gente sabe quem vai ser campeão, mas o que é interessante é você conhecer todas as figuras por trás daqueles 20 pilotos, sabe? Então é muito mais interessante você ver a briga de cada uma delas, o que está envolvido, como aquele chefe de equipe é filho da mãe, sabe? Como aquele piloto também é sacana, que quer derrubar o parceiro dele e tal. Então é muito interessante, estou muito ansioso para chegar e começar logo, que acho que é dia 20 e que vai ser no dia 28 de março. 28, O GP é 28, começa dia 26, né? Os treinos livres estão na sexta-feira. Exatamente. Gente, apesar da cara de tédio da Maju, muito boa indicação, tá? Gente, eu acho que é isso. Queria agradecer a Ruggeri e ao André. E você, Léo? Temos um programa, Fabinho? Temos um programa, Léo. Um ótimo programa. Obrigado, André, ao Ruggeri, pela participação aqui, por passar esse tempo com a gente e contar um pouco do sucesso dessas grandes editoras. E obrigado a Maju, a Thalita e ao Léo, e também ao nosso editor, que é o Gil Luiz Mendes, da Central 3. Tá bom, gente? A gente se vê na semana que vem.